nós somos a Dogomaker, Escola de Tecnologia e Inovação. E nós estamos aí também dando esta força na pandemia, oferecendo um curso de robótica, robótica na pandemia. É um curso de robótica educacional simulada. Nós da Dogomaker somos uma escola de tecnologia e inovação, uma escola que oferece cursos de robótica, curso de programação, desenvolvimento de games, desenvolvimento de apps, operador e montagem de drones, impressão 3D. Uma escola que prepara o seu filho, lhe prepara para o século XXI. Nós sabemos que é um século altamente tecnológico. É uma escola da cultura maker. Por que Dogomaker? Go, não é isso? Significa vai e faça maker. Porque a cultura maker diz que você tem que pôr a mão na massa. Faça você mesmo. Então, Dogomaker é vá e faça maker. Porque nós defendemos o espírito maker, o espírito inovador, empreendedor, aquele que não espera acontecer, vai lá e faz acontecer. E nós estamos aqui para dar uma força para todos os professores makers aí, aos alunos maker, comunidade maker. Então sejam bem-vindos, jovens padawans, sejam bem-vindos, mestres Jedi. E nós vamos começar a nossa aula de robótica simulada. Na verdade, é uma série de aulas que você vai poder usar, nós estaremos disponibilizando para você, custo zero. Nossos contatos estão aí para qualquer dúvida, quiser material, nos procurem. Porque nós entendemos que nós precisamos fazer com que as pessoas se apropriem do conhecimento tecnológico, para que elas não sejam reféns da tecnologia, sejam usuários reflexivos da tecnologia, que as pessoas sejam menos dependentes da tecnologia, e eu falo de dependência emocional, e atuem mais na tecnologia. Ok? Este é um projeto do premiado professor de Física e Robótica, professor Bruno Ricardo, que nós estamos botando em prática aqui com vocês. Tudo bem? E como é que vão se dar essas aulas de robótica educacional simulada? Estas aulas vão acontecer através de uma plataforma, que é a plataforma Tinkercad, da Autodesk. Muitos de vocês conhecem aqui, ó. É uma plataforma que simula eletrônica, simula controladores lógicos programáveis. É aqui, ó, www.tinkercad.com. É uma plataforma da Autodesk. Aqui nesta plataforma, nós podemos aprender e ensinar uma série de coisas. Impressão 3D, montagem de circuitos elétricos, eletrônicos. Aqui nós podemos ensinar robótica. É muito fácil. Nós chegaremos então nessa parte. No momento que for a hora das atividades práticas, nós faremos isso. Porque nós vamos trabalhar com um microcontrolador, né? O controlador lógico programável LCP Arduino. Ele é ótimo para programar, criar projetos de automação residencial, automação industrial, projetos de robótica. E lá no Tinkercad é possível nós simularmos o Arduino. E um simulador ótimo, simula muito bem a realidade. Inclusive, se você passar a corrente elétrica necessária para acender o LED, ele queima o LED. É muito legal. Então é um ótimo simulador, perfeito. O pessoal aí que é adepto da cultura maker deve conhecer, e vai ser nele que nós vamos trabalhar. E aqui entenda-se que nós vamos trabalhar todos os conceitos, os mais básicos, e vamos começar do 000 mesmo. Então, para nós iniciarmos, vamos iniciar com princípios básicos. Então, a nossa primeira aula, que é a nossa aula 1, são conceitos introdutórios à robótica. Porque não adianta a gente sair falando de circuito elétrico, a parte mecânica, a parte eletrônica, falar de atuadores, sensores, se você não conhece o básico da robótica. Então, nós defendemos que devemos aprender a partir da prática. Mas existem conceitos teóricos que são importantes, conceitos filosóficos que nos ajudam a desenvolver a parte prática. E por isso nós vamos começar com questões teóricas para entrar na parte prática. E para começarmos, nós vamos começar com um questionamento. Qual o futuro da humanidade? Bem, arrisco-me a dizer que
com este ano de 2020, o futuro da humanidade é um futuro assim totalmente improvável. Eu não sei dizer qual é o futuro, mas torço para que seja o melhor. Nós não sabemos o futuro da humanidade, na verdade, mas uma coisa nós temos certeza: seja qual for o futuro, ele será altamente tecnológico. O nosso futuro será um futuro de alta tecnologia, onde as máquinas vão estar presentes em tudo. Nós estamos na era da indústria 4.0, meus amigos. Indústria 4.0, século 21. Infelizmente, a educação não é 4.0, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas a indústria já é 4.0. Hoje nós temos a inteligência artificial. Por que a tecnologia avança tão rapidamente hoje em dia? É porque a própria máquina está ajudando o engenheiro a desenvolver tecnologia. Como assim? Hoje o engenheiro utiliza inteligência artificial para desenvolver tecnologia. Então aí você tem que escolher. Ou você domina a tecnologia e domina o futuro, ou você vai ser dominado pela tecnologia. Hoje as pessoas usam dispositivo de tecnologia móvel e tem um apego afetivo e são usuários que usam por usar, não são o dito usuário reflexivo da tecnologia. Elas simplesmente usam e acabam tendo uma dependência desses dispositivos. A proposta é que nós possamos ter uma educação 4.0 em que nós vamos trazer, através do ensino da robótica, da programação, educação científica, educação tecnológica e educação digital. Esta é a proposta: educação científica, tecnológica e digital, para que as pessoas se apropriem da tecnologia e sejam usuários reflexivos de tecnologia. Então a nossa proposta é essa. E dentro desse contexto da tecnologia, quando uma criança, um adolescente, um jovem aprende a robótica, ele se torna um jovem de espírito inovador, porque ele vai pensar em soluções para problemas reais. O espírito é inovador, busca soluções, ele aprendeu a partir da prática, ele domina a tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. Existem dois alunos da escola Dogomaker, que é o Caio e o Cauã. O Caio e o Cauã foram notícia nacional em vários jornais. Saíram na Record, no SBT, nos jornais locais, na Rede Globo. O Caio e o Cauã, a partir dos seus conhecimentos de robótica, resolveram inovar e buscar uma solução para esta crise, né? Ajudar a diminuir o contágio do coronavírus. Eu trouxe aqui para vocês uma reportagem. Vamos assistir um pouco aqui e entender o que fizeram o Caio e o Cauã, que são alunos da Dogomaker. Opa, vamos voltar aqui. Vamos lá assistir Caio e Cauã. A higiene correta das mãos é fundamental para evitar o contágio do coronavírus, mas tem um detalhe: você já parou para pensar nisso? A embalagem do álcool também pode ficar suja. Não, é cada coisa, a gente vai pegando uns detalhes, né? E é aí que entram criatividade e oportunidade, porque essa foi justamente a preocupação de dois irmãos. Sabe o que eles criaram? Um robô capaz de despejar o álcool em gel sem que você toque as mãos. Os irmãos Caio e Cauã aproveitam os dias de distanciamento social para colocar em prática a criatividade e aprendizado. Estudantes de robótica, eles criaram um robô que despeja álcool em gel. A ideia foi do irmão mais velho. Eu vi a reportagem de uma senhora que não estava higienizando a mão corretamente. Foi quando eu pensei que se a gente criasse um dispositivo que despejasse álcool automaticamente, sem que precisasse ter o contato com a mão, com vidro de álcool em gel. Ele contou com a ajuda do irmão mais novo, o Caio, responsável por toda a programação do protótipo. Em apenas 2 dias, o robô já estava pronto. O robô funciona de uma maneira bem prática. Ele possui um sensor de aproximação das mãos. O Caio, inclusive, vai demonstrar para a gente como é que funciona. Dessa forma, o álcool gel é despejado sem que haja contato com o recipiente. E olha, a quarentena tem rendido outras engenhocas. Esta aqui, a controle remoto criada para disputar o campeonato de robótica na escola. O professor que sempre incentivou os garotos se orgulha com tanto empenho. As medalhas na parede são prova disso. É um orgulho para qualquer professor, qualquer pai, né, qualquer mãe, porque isso mostra que vale a pena investir em educação, que vale a pena investir em educação científica. E sabe quem foi a fonte de inspiração dos jovens? A minha mãe está
porque ela está no grupo de risco, ela e meu irmão. Aí foi isso que aumentou a minha preocupação. Rosa é asmática e faz parte do grupo de risco da Covid-19. Dentro de casa, os cuidados são redobrados. Eu acompanhei o passo a passo da criação e quando eu vi pronto, várias fotos e feliz e compartilhando com todo mundo. Orgulho também para os criadores, que desde já estão deixando uma contribuição para a sociedade neste momento tão difícil. Jovens como esse, se forem incentivados desta maneira a ter soluções inovadoras, talvez no futuro, numa próxima crise, a gente não passe por que nós estamos passando agora. Muito legal, né? E ó, com as escolas fechadas, Então, viram só? Este é um exemplo claro de como a robótica atua na questão cognitiva, estimulando, fazendo o aluno se tornar engajado, o aluno colocar a mão na massa e ter ideias inovadoras para mudar a sua realidade. Então essa é uma ideia. O que eles fizeram é algo bem simples, mas para eles foi algo grandioso, porque foram eles que fizeram, eles colocaram a mão na massa, pegaram o seu EV3 e montaram um robô pensando em uma solução. Existem outros modelos desse, o Arduino, existem centenas de modelos de robô que dispersa álcool em gel. Mas aí nós não vamos tirar o mérito das crianças. Este é o papel da educação e esta é a nossa missão. Então, nesse contexto de empoderar todo mundo, né, para que se aproprie dessas questões tecnológicas, nós vamos continuar a nossa aula. E vamos fazer uma pergunta. A robótica, quais as principais áreas do conhecimento da robótica? A robótica ela aborda muitas áreas do conhecimento, mas existem 3 principais áreas. Mas através da robótica é possível discutir filosofia, sociedade, meio ambiente, questões de matemática, mas existem 3 áreas principais que envolvem o conhecimento de robótica. São elas: a engenharia mecânica, a questão mecânica, que a parte de movimento, né, de design e montagem dos robôs, das máquinas, a questão eletrônica, que é a parte da física de circuitos elétricos, eletrônica, o eletromagnetismo, magnetismo, e a parte da programação, que é a parte do sistema de informações, né, que é toda a parte inteligente da coisa. Essas 3 áreas, né, juntas vão dar origem ao que a gente chama de a robótica. E a robótica educacional é uma ramificação da área da robótica. A robótica educacional é a robótica para fins pedagógicos. Então, mecânica, eletrônica e computação vão gerar aí a nossa robótica, ok? Passando adiante, vamos falar de robôs famosos. Quando falo em robótica, vem uma série de coisas na nossa cabeça, e alguns robôs famosos vêm à nossa cabeça, né? Nós podemos citar aqui dezenas de robôs famosos. Eu vou escolher alguns aqui que eu gosto muito, que são, na minha opinião, os mais famosos, que é o R2-D2, BB8 e o 3CPO. Famosíssimos robôs, né? Já atuam na inteligência artificial, tomada de decisão. Outro robô famoso que eu gosto muito é o nosso amigo aqui, o Exterminador do Futuro, né? O T2. São robôs do cinema, da ficção. Aí você poderia citar outro tipo de robô. Aí poderia citar, por exemplo, o robô famoso Transformers. Bem, existe aí uma discussão se o Transformer é robô, se o Transformer não é robô, mas nós podemos dizer o seguinte, que segundo o filme, o desenho, Transformer é uma forma de vida alienígena que evoluiu para a forma cibernética, não é isso? Saiu do modelo orgânico de vida para a forma cibernética. Segundo o filme, é uma forma de vida alienígena. Transformer não é robô pelo simples fato de não poder receber programação. Uma das condições que o robô precisa é receber programação. Para que seja um robô, ele precisa ser programável. No caso dos Transformers, eles não são programáveis. Mas eu posso dar um exemplo de robô que não é tão famoso no cinema, mas é famoso na nossa vida. Uma impressora.
uma impressora é um sistema robótico, não é isso? Então nós podemos usar aqui exemplos de robô, que quando a gente fala em robô, a nossa mente vem logo figura de humanoide, não é verdade? Mas nós devemos ampliar mais o nosso conhecimento, não ficar preso às questões, né, do cinema, da arte, da ficção. Vamos a algumas definições, por exemplo, a definição de robótica. Segundo a enciclopédia britânica Online, a robótica seria um ramo da tecnologia que estuda o design, né, a engenharia, a construção e o uso de máquinas, que são os robôs, para executar tarefas tradicionalmente feitas por seres humanos. É assim que é definida a robótica, como o ramo da tecnologia, né? Nós podemos dizer o ramo da tecnologia que estuda os robôs. Sim, poderia, não estaria errado. E dentro de definições ainda, o que seria um robô? Segundo a ISO 9283 de 1998, robô é uma máquina formada por um mecanismo, incluindo diversos graus de liberdade. Na maioria das vezes, tendo a aparência de um ou diversos braços, terminado num pulso capaz de segurar a ferramenta, peças ou dispositivo. Essa definição de robô é uma definição de robô para a indústria, né? Braços mecânicos que trabalham na indústria de automóvel, na indústria de automação. O que é a ISO? A ISO ela é uma espécie de ABNT da indústria. A ABNT, por exemplo, sabe que existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas e Científicas, que vai normatizar como produzir textos, artigos no Brasil. Assim como tem a ABNT, a indústria tem as suas normas técnicas, que é determinada pela ISO. Então, cada ISO tem uma numeração. O que define o robô é a ISO 9283 de 1998. Já o dicionário Webster, ele vai dizer o seguinte, que robô é uma máquina que lembra o ser humano e executa vários atos complexos de um ser humano. Então aí nós vamos ter que encontrar um meio termo para a gente definir robô por questões pedagógicas, né? Robô é uma máquina? Tá, nós já sabemos que é uma máquina. Pode lembrar ou não um ser humano. Ele executa tarefas. Ao longo da aula nós vamos definindo exatamente o que seria o robô para a gente, pedagogicamente falando. Ainda dentro desses conceitos básicos, vamos falar um pouco da questão da motivação histórica. As pessoas falam em robô, algo muito contemporâneo, robô, robótica, inteligência artificial, não é isso? Mas a história da robótica ela vem muito antes do próprio robô em si. Eu posso dizer que ela começa lá com os autômatos, né? O que são autômatos? Autômatos são máquinas, né? É uma máquina, um aparelho, um dispositivo que executa certos trabalhos ou funções comumente efetuados por uma pessoa. Então, ó, é muito parecido com a questão do robô. Um autômato é uma máquina, o robô é uma máquina. É uma máquina, um aparelho, um dispositivo que efetua certos trabalhos ou funções que comumente é feito por pessoas, mas é muito parecido com o conceito de robô. Mas o robô, eu falei mais à frente, ele tem que receber programação, o autômato não recebe. Aqui nós temos uma cena do filme, A Invenção de Hugo Cabret, filme de 2011, que lá mostra o que são os autômatos. Autômatos são aquelas máquinas cheias de engrenagem que funcionam a corda, que você dá corda e ele se movimenta. Exemplo de autômato é aquela caixinha de música. Tem aquela caixinha de música que tem a bailarina, que você dá corda, aí toca uma pequena musiquinha, a bailarina gira em cima da caixinha de música. Por exemplo, brinquedos a corda. No estado do Pará, existe um município de Abaetetuba, Barcarena, que na época do Círio de Nazaré, eles levam muitos brinquedos a corda, que são os brinquedos de Miriti. Então, esses brinquedos que funcionam a corda, eles são espécies de autômato, tá ok? Dentre os autômatos, existe um muito famoso, conhecido como o escritor. Ele é considerado o primeiro autômato, né? É considerado o primeiro robô do mundo. O escritor, ele foi feito por um inventor suíço, Jacques, e você pode ver um documentário chamado O Escritor, o Primeiro Robô do Mundo, no
no YouTube. Eu vou colocar um trechinho aqui para a gente acompanhar. Ele diz o seguinte, que durante o século XVIII, os autômatos, que eram bonecos mecanizados, se tornaram uma febre entre a burguesia europeia. Apresentações de autômatos eram comuns e atraíam a atenção. Entre eles, tinha um autômato especial que era capaz de escrever, pessoal, escrever frases inteiras. One of the most remarkable realizations of CAM Veja a perfeição do is a movimento. device in the shape of a small boy. It's perhaps the world's most astonishing surviving automaton. Olha a escritura What's on dele. this card Veja a is a escrita. piece of writing made by a 240-year-old machine. One of my favorite machines, one of the most magnificent automata of the 18th Autômato century. magnífico. It's this boy, this writer. Este He garoto é um was built escritor. in Switzerland by Pierre-Jacques Droz. Ele foi feito pelo inventor Pierre-Jacques Strauss. É um suíço. Enfim, vocês podem acompanhar depois, melhor, passar para os alunos de vocês. Lá tem a tradução todinha no YouTube. Aqui nós trouxemos, ele veio sem a tradução. Então, que é um exemplo dos primeiros robôs do mundo. Esse aqui é o escritor, que na verdade os autômatos vêm antes da robótica. Então, a automação ela é anterior à robótica. Observe que as pessoas falam muito em automação residencial, automação industrial, principalmente nessa cultura maker, achando que é derivada da robótica, mas a verdade é que a robótica é derivada da automação, dos autômatos. E isso é muito mais antigo do que vocês pensam. Essa história de automação vai começar lá na Grécia, pessoal. Isso não é de agora, não. Você que estuda filosofia, história, sabe que, segundo a mitologia grega, existia um deus que era o deus da forja, o deus artesão de toda a arte mecânica, que é o deus Hefesto, que criou duas estátuas de ouro puro que o ajudavam e o seguiam aonde é que ele fosse. Ele também criou o gigante de bronze, Talos, né? Aqui, ó, Talos, o gigante, aqui é o deus Hefesto com a sua forja, o seu martelo, que é o gigante de bronze Talos. Criou que era o protetor da cidade de Creta contra os intrusos. Criou os tripés, né, que é trípodes, que é um veículo com rodas de ouro que permitia a movimentação autômata e levava para as reuniões dos deuses. O termo autômato vai surgir da palavra grega autômata, que seria o servo automático, um servo autônomo. Seria um servo mecânico, né, o autômato, que é o caso do gigante de bronze Talos. Olha só que legal. Essa história de automação é mais antiga do que a gente pensa. A robótica também tem essa questão histórica e as pessoas não exploram isso, é importante explorar. Então vamos lá. Existe um filme de 1963 que é Jason e os Argonautas, que vai mostrar um confronto quando eles entram na ilha de Creta. Jason encontra, né, Jason e seu grupo vai encontrar com Talos. Olhem só. O efeito especial maravilhoso. Olha o gigante Talos.
mãos e construído pelo deus Hefesto. A diferença é que os autômatos, né, que foram criados pelos homens, eles funcionam a corda, a base de energia mecânica, energia potencial elástica. Enquanto que este autômato aí funciona com a magia do deus Hefesto. Outro autômato interessante é no filme A Fúria de Titã, de 1981, que é a coruja mecânica de ouro, Bubble. É muito bom, eu sou fã deste filme, eu gosto da versão antiga dele. É um gavião? Vai nos atacar? Pelos deuses, uma coruja. Uma coruja de ouro? Pesada demais para um galho seco, não é? Como é que você sabe? Ela me disse. Disse a você? O nome dela é Bubo. Você entende todos esses estalos e ruídos? É perfeitamente claro para mim. É outro presente dos deuses, com a espada e o elmo. Ela pode nos levar a Catena. Então veja aí, a coruja Bulbo, né, é um autômato que foi enviado pelos deuses para ajudar Perseu. E observa que o Perseu já começa a entender a linguagem das máquinas, né, lá no tempo da Grécia Antiga. Bem, então você tem aí a história do início da história da automação. Vai começar com um pensamento da filosofia grega sobre um servo mecânico. E isso vai adiante. E a palavra robô, da onde vai surgir? Por incrível que pareça, a palavra robô, ela não vem da ciência, ela vem da literatura. Ela vem de uma peça tcheca, né, de dois irmãos tchecos, que é Josef Kapek e Karel Kapek, na sua peça R.U.R. E a palavra robô é derivada da palavra tcheca robota, que tem um significado de escravo, servo mecânico. Então aqui você tem uma imagem, uma cena da peça que mostram 3 robôs aqui. Então esta peça, muito antiga, ela já vai falar, né? Percebe que é uma peça literária, não é científica, e vai usar pela primeira vez a palavra, né, servo mecânico, robota. E daí vai se derivar a palavra robot, que vai derivar robô na língua portuguesa, que é uma cena da peça, né? 3 robôs aqui. Então a literatura passou a explorar essa ideia de um servo mecânico, né? Essa questão do robô, e aí começaram a surgir ficção científica, livros. Então você percebe que está tudo no campo da literatura ainda. E a ciência vai explorar essa ideia literária, e daí vai surgir a questão do robô. Mas antes aparece o Isaac Asimov, lá por volta de 1942, quando ele vai enunciar o termo robótica, porque existia a palavra robô, né, que é o servo mecânico, o escravo mecânico, né, a máquina obediente ao homem. E aí o termo robótica, quem vai usar pela primeira vez é Isaac Asimov. Ele vai publicar, né, uma obra em 1950, I, Robot, Eu, Robô, que muitos conhecem pelo filme do Will Smith, né? E lá ele lança as 3 leis da robótica. Então observe, Isaac Asimov, ele era um bioquímico, escritor de ficção científica. Então ele apesar de ter uma formação científica, mas ele era um escritor de ficção científica. Então ele vai estar muito preocupado a existência de máquinas convivendo com a humanidade no futuro. Então ele escreve muito do que ele escreveu hoje, né, nós estamos utilizando a internet, celulares, enfim. E ele vai, com essa preocupação da existência entre homens e máquinas, ele tem essa preocupação, ele vai criar condições de coexistência entre robôs e seres humanos, com a prevenção de qualquer perigo à inteligência artificial. Então ele já vai pensar em inteligência artificial lá por volta de 1950, e
para que essa inteligência não ameace a humanidade. E aí a gente vai colocar aqui para vocês, falar um pouco das 3 leis da robótica, para a gente fazer uma pequena reflexão. É só pegar o vídeo que eu vou colocar, ele está no YouTube, é no canal Mega Curioso, excelente canal, indico a todos vocês. Mega Curioso apresenta as 3 leis da robótica. Isaac Asimov, o brilhante escritor e bioquímico, escreveu na década de 50 o livro Eu, Robô, onde criou suas famosas leis da robótica. São elas: primeira, um robô não pode ferir ou permitir que um humano sofra algum mal. Segunda, os robôs devem obedecer às ordens humanas, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com as leis anteriores. O objetivo dessas leis era de imaginar um mundo onde seres humanos coexistem em paz com robôs super inteligentes. Mas o que Isaac Asimov não sabia é que ele estava antecipando leis que podem ser aplicadas nos dias de hoje e fora do âmbito da ficção. Ou será que ele sabia? Asimov é famoso por algumas de suas previsões acertadas sobre robótica, internet e computadores muito além de sua época. E com o avanço cada vez maior da inteligência artificial, suas leis fazem cada vez mais sentido e alarmam os mais paranoicos. Ainda é meio cedo para a gente se preocupar com robôs quebrando essas leis e se rebelando contra a raça humana. Mas tendo em vista que robôs inteligentes são uma realidade cada vez mais presente em nosso dia a dia, elas levantam algumas questões interessantes. E que não são muito recomendadas para quem tem medo do assunto. Robôs vão ficar cada vez mais independentes e capazes de tomar suas próprias decisões? E isso significa que vão ser capazes de tomar decisões erradas? Hoje as máquinas são capazes de aprender diversas coisas sozinhas, mas será que um dia elas vão desenvolver uma consciência? E quando isso acontecer, elas vão exigir direitos ao invés de cumprirem apenas com seus deveres? E afinal de contas, o que é consciência? É algo místico exclusivo de seres vivos ou poderá ser reproduzido através de linhas de código e fabricado artificialmente? Tá, vamos com calma. Vamos deixar para falar sobre consciência e o sentido da vida em outro vídeo. O fato é que ainda temos muitas questões sobre esse tema e, para ser bem sincero, ainda não temos quase nenhuma resposta para elas. Outro fato é que vivemos em uma época tecnológica muito interessante e intrigante. E hoje vemos coisas que apenas há 10 anos atrás nem imaginaríamos que seria possível. Isaac Asimov ficaria orgulhoso e quem sabe acrescentaria mais uma ou 2 cláusulas em suas leis robóticas, só por precaução. Popelando.com.br é uma rede social onde as pessoas enviam promoções e as outras avaliam se elas são boas ou não. Então, viram aí? O Isaac Asimov ele vai criar as 3 leis da robótica, que é o livro I, Robot, Eu, Robô, de Isaac Asimov. E aí ele vai dizer, ó, primeira lei, o robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. Hipótese alguma, o robô pode ferir um ser humano, nem por ação ou omissão permitir que esse ser humano seja ferido. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então, o robô tem que ser obediente às ordens dos seres humanos, mas o robô, essas ordens não podem entrar em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Então o robô deve se autopreservar, desde que isso não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. E existe a chamada Lei Zero. O robô não pode fazer mal à humanidade e nem por inação permitir que ela sofra algum mal. Aqui são as famosas leis da robótica. Observa que isso é da ficção científica, mas até hoje é estudada nos cursos de engenharia da computação quando se fala de inteligência artificial. Então, Isaac Asimov, lá no passado, previu muita coisa e até hoje ele é estudado. Ok? Continuando. Mas afinal, como é que pensa um robô? Como ele consegue pensar? Um robô pensa de fato? Não pensa? Pergunta intrigante é essa. Bem, a resposta é, na verdade, o robô que ele possui é um microcontrolador e um processador que funciona como uma espécie de cérebro. Então, o microcontrolador, no nosso caso é o Arduino, é o cérebro do robô.
e lá que são processadas as informações. Na verdade, um computador que faz tudo por meio de uma programação pré-estabelecida, ou seja, o cérebro do robô é um computador que tem que receber uma programação para poder o robô pensar. Sem a programação, não tem como ele pensar. O computador funciona por meio de dois tipos de componentes essenciais. O hardware, que é a parte física, né, do robô, da máquina, do computador, e o software, que é a parte lógica, que são os programas, os aplicativos que a gente usa. E utiliza uma linguagem de máquina, que é a linguagem binária. Nós podemos até aprender, mas é muito difícil, porque é uma linguagem feita para as máquinas, a linguagem binária, que ela é só 2 dígitos, 0 e 1. Para nos comunicarmos com um computador, nós precisamos utilizar a linguagem de programação. As máquinas utilizam linguagem binária, linguagem de máquina. Nós precisamos nos comunicar com as máquinas. Nós não sabemos a linguagem binária, então nós vamos utilizar um interpretador, um intérprete, que é a linguagem de programação para fazer este processo de interação com as máquinas. Então, bora falar um pouco da máquina e da programação. Para que o computador execute alguma tarefa que desejamos, nós temos que fazer isso através de uma linguagem própria, que é a linguagem de programação. Sem uma programação, o computador é somente um monte de sucata eletrônica. Então, sem a programação, o computador só é sucata eletrônica. Não serve para nada. É preciso programar o cérebro do computador. Na verdade, o computador é uma máquina com um cérebro vazio. É uma máquina burra. E somos nós que a tornamos inteligente. O que o computador tem é a capacidade de processar milhares de informações por segundo, e até bilhares. Para que o computador possa nos entender, nós temos que explicar tudo detalhadamente, explicar tudo bem detalhado, passo a passo. Então, nós temos que fazer isso através do que a gente chama algoritmos de programação. Não adianta chegar lá e querer que o computador, a máquina, o robô faça uma coisa tudo de uma vez. É preciso explicar bem detalhado, passo a passo. Escrever algoritmo. Pois se ele não entenderá o que nós queremos que ele execute, né? Quais ordens ele deve fazer, tem que estar bem explicadinho. Porém, tem um detalhe. Os computadores só entendem 0 e 1, que é a linguagem binária. Então, como é que nós vamos explicar ao computador esse passo a passo se ele só entende o 0 e 1? Pois é, a linguagem de máquina. Vamos entender. O computador só entende 0 e 1. Os computadores são feitos de circuitos elétricos integrados e usam eletricidade para funcionar. Quando existe um pulso elétrico que passa pelo circuito, aí nós associamos a ele o número 1 e dizemos que o circuito está fechado. Porém, quando não há o pulso elétrico, aí nós associamos o número 0 e dizemos que o circuito está aberto. Para isso, a máquina usa um componente eletrônico chamado de transistor. Então, é o transistor, é o transistor, como alguns chamam. São os transistores que vão fazer abrir e fechar o circuito. Quando eu tenho pulso elétrico, está ligado, número 1. Quando eu não tenho pulso elétrico, está desligado, número 0. Pulso elétrico, circuito fechou, número 1. Sem pulso elétrico, circuito aberto, número 0. Nós podemos usar o exemplo de uma lâmpada que acende e apaga. O estado aceso da lâmpada, aqui é o estado aceso, acesa é número 1. E o estado apagado da lâmpada, lâmpada apagada, é número 0. Ligado 1, desligado 0. Porém, a gente não precisa saber falar a linguagem de máquina, nós precisamos entender. A linguagem binária, ela só tem 2 sentenças, 0 e 1. Ligado, desligado, sim ou não, verdadeiro ou falso. É assim que a máquina entende. E nós temos que entender o quê? Nós temos que entender a linguagem de programação. É através da linguagem de programação que nós vamos acessar e mandar informações às máquinas, ao robô.
Vamos entender um pouquinho da história da computação para entender melhor as máquinas. Este vídeo é um pouquinho longo, ele está no YouTube, mas a gente vai passar só um pedacinho dele. Senhores e senhoras, com vocês, uma das maiores invenções da história da humanidade, o computador. Talvez você só use o computador para encher a caixa de e-mails da namorada, ou passe horas diante da tela tentando pular para a fase 778 do seu jogo preferido. Não vou negar que isso pode ser bem divertido, mas o computador não é um console de jogo, nem um correio sofisticado de última geração, muito menos uma caixa de som interativo. O computador é uma máquina criada para executar tarefas variadas com precisão e agilidade. Com ele, a gente pode escrever textos, fazer pesquisas, projetar um prédio, editar filmes, retocar fotos, conversar com os amigos, calcular, organizar informações, controlar todo o processo de fabricação de uma indústria. Só para citar algumas coisinhas. Mas como uma máquina como esta pode fazer tantas coisas? O que acontece aqui quando a gente pressiona uma tecla ou um mouse? A resposta está aqui dentro, em algum lugar. Achei! Senhores e senhoras, com vocês, o cérebro do computador. Ou seria o coração? Bem, o fato é que o microprocessador realiza praticamente todas as funções necessárias para o computador funcionar. Mas como uma peça tão pequena pode fazer tanta coisa? O microprocessador é formado por milhares de pecinhas como esta, os transistores. Dá até para fazer uma comparação com o nosso cérebro. O ser humano está o tempo todo usando os neurônios para guardar ou para processar uma informação. Pode ser uma coisa simples, como o número de telefone de casa, ou um pouco mais complicada, como escrever uma redação sobre o impacto da globalização na sociedade e a construção da pós-modernidade. Ufa, haja neurônio. O fato é que toda a informação circula no nosso cérebro por esta rede de neurônios. O computador não tem neurônios, claro, mas tem transistores, milhares deles reunidos em circuitos. É verdade que os transistores não são células, mas sim peças eletrônicas criadas pelo homem graças aos seus neurônios, diga-se de passagem. E assim, como um só neurônio não serve para muita coisa, um transistor sozinho também não ajuda muito. Para falar a verdade, os caras que inventaram o transistor nem sabiam muito bem o que fazer com ele. Mas ao criar uma rede de transistores, o homem resolveu um grande desafio. Como processar informações com agilidade e segurança sem precisar de muito espaço. E assim como a gente usa a rede de neurônios para entender a quântica e a globalização, o computador usa os transistores para abrir um programa, mudar a fonte do texto, salvar uma foto ou simplesmente dar um ponto final. Se estes caras não tivessem inventado o transistor, esta turma não tivesse a ideia de juntar os transistores em circuitos, e este aí não tivesse reunido estes circuitos em microprocessadores, você provavelmente não estaria usando este computador. Mas algo mais parecido com isto. Este computador foi criado antes da invenção do transistor. O Colossus, como ficou conhecido, era enorme e funcionava à base de 1.500 válvulas. Acredite ou não, este trampolho ajudou a vencer os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi usado para decifrar as mensagens trocadas pelos inimigos em forma de códigos. Alguns anos depois, o exército americano lançou o primeiro computador digital eletrônico em grande escala. O ENIAC, como ficou conhecido, parecia mais uma central telefônica. Ele era enorme, do tamanho de uma casa de 4 quartos e 2 andares. Naquela época, o ENIAC foi considerado uma evolução e tanto.
Mas apesar de todo o tamanho, ele não conseguia fazer mais do que uma simples calculadora de bolso atual. Os operadores tinham que programar o computador manualmente. Ele precisava de muita energia para funcionar, e as 17.000 válvulas queimavam a toda hora. Se você já teve o desejo quase incontrolável de jogar um computador pela janela, pode imaginar o que sentiram estes pobres operadores naquela época. Com a invenção dos transistores, o ENIAC e todos os computadores movidos a válvula viraram peça de museu. Começava uma nova era na evolução dos computadores. Graças ao transistor, foi possível criar um microprocessador. E como o microprocessador é pequeno e consome pouca energia, foi possível construir computadores pessoais. Sem os microprocessadores, os computadores seriam enormes, caros e precisariam de muita energia elétrica para alimentá-los. Mas como uma peça tão simples, uma espécie de chave que pode estar aberta ou fechada, pode ter sido tão importante para a evolução do computador? É aí que entra a matemática, a linguagem que os discípulos de Pitágoras chamavam de linguagem de Deus. Porque o bom e poderoso computador, na verdade, só sabe fazer uma coisa: calcular. Para calcular, nós usamos o sistema decimal formado por 10 dígitos. Isso é bem prático, já que nós temos 10 dedos. O computador não tem dedos, mas sim transistores. E o transistor só tem duas opções. Ele pode estar ligado ou desligado, com ou sem corrente elétrica. Seguindo este raciocínio, alguns programadores chegaram à conclusão de que seria bem mais fácil se o computador trabalhasse apenas com 2 dígitos. E por isso, adotaram o sistema binário. Com corrente elétrica, o transistor fica aberto, o que na linguagem do computador significa o número 1. Sem corrente, o transistor fica fechado, o que na linguagem do computador significa 0. Vamos pensar no transistor como uma lâmpada. Apagada, temos o 0. Acesa, o 1. Ou seja, temos apenas duas possibilidades. Com duas lâmpadas, temos 4 situações possíveis: acesa e acesa, acesa e apagada, apagada e acesa, apagada e apagada. Mais uma lâmpada e teremos 8 possibilidades. Como você pode notar, as sequências possíveis dobram cada vez que acrescentamos uma lâmpada. Com 5 lâmpadas, temos 32 estados possíveis. Desta forma, é possível representar do número 0 ao 31. Mas como? Vejamos esta sequência de 5 lâmpadas. Se todas estiverem apagadas, vale 0. Apenas a primeira acesa vale 1. A segunda, 2. A terceira, 4, ou seja, o dobro da anterior. A quinta vale 8 e a sexta vale 16. Se quisermos representar o número 4, basta desligar as outras. Mas e para formar o 12, por exemplo? Basta ligar o que vale 8 e o que vale 4. 8 mais 4 igual a 12. Assim, poderíamos representar outros números apenas acrescentando outras lâmpadas. Então vocês viram aí a importância do transistor e como ele funciona. Agora só não vão confundir uma coisa, olha. Número 1, o circuito elétrico fechado, mas a base do transistor é aberta. A base do transistor é aberta, o circuito que é fechado. Circuito elétrico. O número 0, o circuito elétrico aberto, mas a base do transistor é fechada, para não confundir. Então, vocês viram aí, o computador é 0 e 1. Linguagem binária, a máquina fala linguagem binária. Mas nós não, nós vamos aprender a linguagem de programação. E dentro de todos esses conceitos, o que seria o robô? Bem, o robô é uma máquina autônoma. Preste bem atenção. Para que seja um robô, tem que ser uma máquina e tem que ser uma máquina totalmente autônoma. É uma máquina capaz de receber estímulos no meio e efetuar a resposta a partir do processamento desses estímulos. Então, resumidamente, robô é uma máquina autônoma
programável. É uma máquina autônoma que eu sou capaz de programar. O robô, ele interage com o meio, ele recebe estímulos do meio e emite uma resposta ao meio através de um processamento, que é o microcontrolador, é o CLP, é o controlador lógico programável. Como ele recebe esses estímulos? Através de sensores. E como ele emite essas respostas? Através de atuadores. Então, para ser robô, tem que ser máquina autônoma. Ah, mas os autômatos também são máquinas autônomas. Mas um autômato não é programável. Tem que ser programável, tem que receber programação. Um exemplo é os robôs de forma humanoide, que nós já conhecemos. Os robôs da indústria, né? Os braços mecânicos que fazem carros. Uma impressora é um robô, meus amigos. Uma impressora é um robô também. São alguns exemplos de robôs. Quais são as partes dos robôs? Bem, o robô tem 3 partes. A principal parte do robô é o controlador. É o cérebro do robô, é o microcontrolador. E aí o robô possui sensores para captar informações no meio e atuadores para dar respostas ao meio. Então as partes do robô são 3. Controlador, atuadores e sensores. Controlador, atuadores e sensores. Como é que funciona o sistema de automação de um robô, de uma máquina? Funciona da seguinte maneira. Todo o processo começa aqui, ó, nos sensores. Aqui eu tenho um sensor de distância, um sensor de obstáculo, um sensor ultrassônico. Este sensor recebe um estímulo e aí ele transmite, existe o transmissor, ele transmite para o cérebro do robô, que é o controlador. Aqui no controlador vai ser processado a informação que foi recebida e ao processar vai ser enviada uma resposta para os atuadores, como motores. Motores são exemplos de atuadores. E aí o processo se repete num loop. Este é o diagrama de um sistema de automação. Sensor transmite para o controlador, controlador para o atuador. Ok? Este é o processo de automação. Os sensores. O que são os sensores? São dispositivos eletrônicos que vão captar o estímulo do meio, como distância, luz, cor, som, temperatura, pressão, etc. E esses sensores, eles podem gerar sinais, um sinal digital, pode ser sinais digitais, ou sinais analógicos. E eles são considerados dispositivos de entrada. Gravem isso aqui, ó. Todo sensor é um dispositivo de entrada, input. É um dispositivo input. Exemplo aqui, sensor de transmissão infravermelho, sensor tátil, sensor de luz, sensor de temperatura, sensor de obstáculo, sensor ultrassônico aqui, ó. Então, ele vai gerar um sinal digital ou analógico e é um dispositivo de entrada, input. Quem são os atuadores? Os atuadores são os dispositivos de interface mecânica e eletrônica. Eles são capazes de efetuar ações de saída. Então, todo atuador ele é um dispositivo de saída, output. A partir de sinais que vão ser enviados pelo CLP, controlador lógico programável, que é o cérebro, né? No nosso caso o Arduino. Classificar como atuadores. Motores são atuadores, lâmpadas são atuadores, display, LED, sincronizadores são exemplos. Aqui, ó, servos motores no braço mecânico. Os motores do kit EV3, aqui, né? Servo motor médio, servo motor grande. São exemplos de atuadores. Ok? E os controladores é onde ocorre o processamento de dados. O processamento de dados do robô é feito mediante a programação inserida no controlador lógico programável. Então, nós colocamos uma programação através da linguagem de programação no CLP, controlador lógico programável. Esse elemento atua como cérebro do robô. Vai receber estímulos dos sensores do meio e vai enviar para outros componentes, que são os atuadores. Exemplos aqui, o EV3 da Lego, é um controlador ótimo. O robô TX da Fritzsche Technik, Vex Cortex da Vex, o Raspberry Pi 3, o Arduino Uno, que é o que a gente vai usar,
da Arduino são alguns exemplos de controlador. E o mais em conta é o Arduino, que é responsável pela explosão da cultura Make. O fluxo do funcionamento do robô é este aqui, meus amigos. Recebe o estímulo do meio, esse estímulo é captado pelo sensor. O sensor envia para o processamento no controlador CLP, controlador lógico programável, e o CLP manda para a ação do atuador, né, para interagir com o meio. Estímulo através do sensor que envia para o controlador, que envia para o atuador. Este é o fluxo. Tudo bem? E a programação para que tudo isso aconteça? A programação de um robô é um conjunto de algoritmos, né, que contém instruções sobre a captação de dados e a execução das funções pelos atuadores. Então, a programação, nós vamos construir algoritmos, né, de forma lógica, para que sejam interpretados esses algoritmos pela máquina e executadas as funções e as tarefas que nós quisermos. A programação ela pode ser escrita através de códigos em uma linguagem específica, aqui a linguagem C, aqui o Arduino, aqui ó, chamada biblioteca de matemática, ou ela pode ser iconizada em forma de blocos, que a gente chama de programação visual, programação Make, é em caixa de blocos, é tipo Scratch, né? Mini-block, M-block, são exemplos de programação iconizada. Nós vamos trabalhar com as duas, mas nós vamos focar na programação iconizada, para poder as crianças participarem deste processo de ensino-aprendizagem. O fluxo da programação. O que é que a gente precisa entender sobre o fluxo da programação? Que independente da linguagem que a gente vai usar, se a gente vai usar uma linguagem C, uma linguagem iconizada, uma linguagem mais fácil ou mais difícil, independente da linguagem utilizada, o controle do fluxo de dados de uma programação utiliza elementos da lógica formal matemática, contendo elementos comparadores, atribuidores e condicional. Então, nós não vamos poder abrir mão do raciocínio lógico, da lógica matemática, da lógica de programação. Independente da linguagem de programação, o fluxo é o mesmo. Nós temos que ter muito fundamento na lógica de programação, na lógica matemática, e utilizar elementos matemáticos. Ok? E alguns elementos também da ciência para simular a realidade. Bem, esta foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham acompanhado, gostado, que ninguém tenha dormido nesta aula. Nós vamos estar postando aí, ó, em breve estaremos postando a segunda aula, falar especificamente dos algoritmos de programação. Desde já, a Dogomake agradece a todos, aqui os nossos contatos. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, galera!